Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, que bom é poder estar de volta. Quinta-feira eu trouxe uma palavra sobre isso. Hoje pela manhã também. Sempre há um novo público. E à noite também pretendo falar. Estivemos do dia 5 a 15 de novembro em uma viagem, a viagem à Coreia, um sonho, né? Um sonho que existia desde 2002 e na ocasião foi uma frustração. Mas Deus é tão caprichoso, né? Essa é a palavra que eu encontro, que 15 anos depois Ele surpreende com algo que nós sinceramente, não tínhamos mais nem ambição, pretensão, desejo. E essa viagem aconteceu e não trouxe custo nenhum para a igreja, nenhum custo para a igreja. Também não houve nenhum custo para mim. Quando me fizeram a proposta, eu disse que não tinha condições de arcar com as despesas. Mas imediatamente quem me chamou, que é o coordenador Idelberto, o reitor da Fatim, ele me ofereceu 10 aulas de teologia e na medida que eu desse essas 10 aulas, ele nos colocaria nessa viagem. E eu fiquei muito feliz porque essas aulas eu daria até de graça. E aí foi uma maneira dele nos abençoar. E assim vivemos essa experiência. É incrível, né? De fato, realmente incrível. E o compromisso das igrejas do Brasil, da África, teve igreja nos Estados Unidos, era só arcar com as passagens. Lá, a igreja metodista, uma igreja muito séria, uma convenção muito séria, uma convenção que foi fundada pelo grande evangelista John Wesley, e ela tem praticamente a mesma visão da igreja batista. E lá eles nos recepcionaram, nós ficamos para viver a cultura hospedados em alguns lares, em algumas casas. E foi muito bom, gente, foi marcante, né? Foi marcante. Todo o tempo Deus ministrava forte ao meu coração. Gostaria de trazer uma lembrança para todos. Os irmãos sabem que isso não é possível. Mas eu trouxe uma lembrança para a igreja. E essa lembrança para a igreja representa cada um de vocês. Em todo tempo eu estava pensando justamente na igreja. E Deus moveu o nosso coração para criar aqui, eu não sei exatamente onde vai ser, o Museu da Bíblia. Aí nós adquirimos essa Bíblia lá na Coreia do Sul. Quem quiser ler depois, tá? Fica à vontade. Eles escrevem praticamente desenhando. Aí quando nós tivermos o Museu da Bíblia, nós pretendemos colocar a Bíblia para onde a evangelizadora pisou e a bandeirinha da nação. E é incrível como a Coreia do Sul se torna justamente esse primeiro país, porque a igreja sofreu em 2002 com algo que não só atingiu a mim, mas atingiu muitas pessoas aqui. Mas Deus honrou sua palavra, embora 15 anos depois. Então, a evangelizadora pisou nesse território, deixou a sua marca lá. E louvado seja Deus, porque as promessas estão se cumprindo, né? Promessas que existiam antes da minha existência. Eu sempre disse que levaria essa igreja às nações, que o mundo ouviria falar da evangelizadora. E tem cumprido, e eu fico muito feliz em fazer parte, porque essas mesmas promessas Ele me fez, sem antes saber que ela existia na igreja. Esteja orando, dia 3 de dezembro eu vou estar pregando em uma igreja em Orlando. Estamos indo para o mestrado. Deus é tão bom que nós não vamos pagar aluguel. O pastor Clodoaldo vai nos deixar hospedado na sua casa. Aí minha esposa, ao saber disso, então eu vou. Vai ter despesa com hotel, então eu vou. E eu disse, vamos deixar os meninos aí 10 dias com os tios, né, com a família. E dia 13 estaremos pregando nos Estados Unidos. E ano que vem, dia 21 a 31, tudo indica, e eu digo aos irmãos que estejam orando, eu aprendi a falar igual o pastor Tiago, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Tiago nos diz isso, né? Antes de fazer algo, diga se for da vontade de Deus, vai se cumprir. Dia 21 a 31 recebemos um convite para estar em Moçambique, na África. Trata-se de uma conferência de avivamento e esperamos em Deus estar naquele lugar durante essa data e que os irmãos estejam orando. Então o Museu da Bíblia logo vai existir, mas começa pela Coreia. Amém? E obrigado, irmãos, pelas orações, tá?
Eu acho que a gente sofreu mais do que qualquer outra pessoa. Saí daqui no sábado pela manhã. Que horas eram, filha? 7 horas da manhã. Chego lá no Buzuzão às 16 horas. Aí pego em Recife, né? Muito bem, em Recife, muito bem lembrado. Pego a ferroviária ali, pego o metrô que me deixa de Joana Bezerra. Aí vem um amigo meu que é pastor. Aí eu vou dormindo na casa dele. Amigo é assim, né? Eu cheguei e liguei para ele de manhã e disse: se vira aí, tô indo dormir na tua casa, viu? Mandei a mensagem, ele disse: que horas tu chega? Ele estava em compromisso, não deu para me pegar no aeroporto, mas a gente pegou o trem, chegou lá bem próximo onde ele mora, a Alpina, bem próximo de Joana Bezerra. Aí ele disse: tá certo, então você prega hoje na igreja. Eu disse: amém. É assim, sem saber que ia pregar, ele disse: eu pego, às 6 horas eu fiquei sabendo que ia pregar, foi uma bênção. E aí, logo cedo ele me deixou no aeroporto, do aeroporto foi para Guarulhos, né, 3 horas de viagem. De Guarulhos nós pegamos um voo para Dubai de 14 horas. Gente, estressante, viu? Entediante demais. 14 horas de voo. Em São Paulo eu preguei numa igreja à noite, chegamos lá, o pastor Idelberto nos escalou para pregar numa igreja Vida Nova. Foi muito bom lá. Aí viajamos, né? E eu passei 24 horas sem ver o sol, né? Devido ao movimento da rotação, a gente ia no escuro e tudo era escuro, né? Chegamos em Dubai, passamos ainda algumas horas aguardando o voo e depois mais 12 horas de viagem até Seul, na Coreia. Gente, foram mais de 30 horas de voo, cansativo. Foram mais de 2 dias sem tomar banho, viu? Porque, o que é que acontece? Quando eu estava aqui, eu tomei banho para ir pregar na igreja no dia domingo. E quando vamos chegar lá em Seul, já era terça-feira à noite. Quando saímos de Seul, era terça-feira de manhã. Aqui era segunda-feira, né? Aqui era segunda. Ainda o fuso horário, ele enlouquece a gente. E quando eu cheguei aqui, cheguei quinta-feira de manhã. Tudo isso sem tomar banho, gente. Segunda, foi isso mesmo, né? Cheguei. Mas não tomei banho, foi chegando no aeroporto e vindo direto, né, para Paulo Afonso. Então eu cheguei aqui em Paulo Afonso, era 4 horas da madrugada. Então foi isso aí, gente. Aí pastor, no aeroporto não tinha como tomar banho, até tinha. Só que eu cometi a besteira de colocar na necessaire, na mala de mão, né, os materiais de higiene, aí ficaram lá, foram confiscados, não podia entrar. Shampoo, tudo foi confiscado, perfume, acabei perdendo tudo. Desodorante para as axilas, para os pés, tudo foi confiscado. Eu disse: valeu, meu Pai eterno. Me acuda, Jesus. Mas tinha um colega lá para dividir, mas foi essa experiência, viu, gente? Mas foi muito bom. As demais coisas nós compartilhamos um pouco e ao longo do tempo nós vamos compartilhar outras. Amém? Vamos meditar na palavra. Hoje nós estamos no culto da palavra. Senti de Deus de compartilhar com os irmãos uma palavra intitulada com a temática... desculpa, esqueci de informar. Os adolescentes estarão indo à sala ao anexo. Ministério de Sinais de Amor também. E os demais estarão no templo. Uma mensagem intitulada com a temática O Clamor da Madrugada. Amém? Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 88, versículo 13. Antes de ministrar essa palavra, eu gostaria de deixar algumas coisas muito bem claras aqui. Primeiro, eu louvo a Deus por essa igreja. Eu fiquei maravilhado pela experiência de passar alguns dias na igreja da Coreia e ver a realidade do avivamento. Posso dizer que eu vivi o avivamento, né? Apesar de ter ouvido falar tanto sobre ele. Fiquei impressionado com muitas coisas, mas ao mesmo tempo não deixei de me surpreender com essa igreja. Para os irmãos que não sabem, o ministério de intercessão dessa igreja esteve durante 5 anos recentes,
na brecha em favor, né, dessa cidade, da comunidade. 5 anos ininterruptos, 5 anos de madrugada. As irmãs estavam aqui de 5 horas da manhã até as 6h30, orando de madrugada. A irmã Rosália como líder, a nossa irmã Zenide como vice-líder. Em todo tempo eu lembrava também delas, inclusive lá em Seul, eu mandei uma mensagem para a Rosália. E eu louvo a Deus pelo ministério dessa igreja, ministério de intercessão, e gostaria de deixar muito bem claro, eu fui para fora e estou maravilhado, mas em momento algum eu deixei de me surpreender e reconhecer que a evangelizadora está nesse propósito. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. Outra coisa que eu gostaria de deixar muito bem claro, eu preciso deixar bem claro, é que eu não vou fazer da madrugada um misticismo supersticioso. Deus só ouve a oração da madrugada, Deus só atende o clamor da madrugada. Longe de mim esteja, embora que reconheça que há algo especial na madrugada, e nós vamos tentar descobrir o que há de especial à luz da palavra, ok? Mas no reino de Deus não existe fórmulas, não existe antídotos mágicos, são princípios, e esses princípios é o que nós pretendemos seguir. Fiquei de fato, confesso, admito, reconheço, maravilhado com a igreja lá. Por quê? Porque eles não fazem isso há uma década, já faz um bom tempo. E eles reconhecem que o que mudou a história da nação foi justamente a oração nas madrugadas. Depois da Segunda Guerra Mundial, a nação da Coreia estava devastada, arruinada. Era um país assolado ao ponto de que era considerado o 4º país mais pobre do mundo. Gente, nós estamos falando de décadas, poucas décadas atrás. E depois que o povo de Deus começou a se reunir pela madrugada, Deus começou a agir e mudou a história daquela nação que hoje é considerada uma das 10 potências mundiais. Referência em tecnologia, em medicina, referência em ciência e tantas outras coisas. É realmente surpreendente, porque a Coreia do Sul hoje é uma potência econômica, um país muito próspero, e todos atribuem justamente a oração da madrugada. E não é somente a igreja metodista, a igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus, igrejas batistas, eles têm esse costume. E o que me surpreendeu e me deixou maravilhado foi que os cultos da madrugada são mais cheios do que os cultos normais. Tem um culto de quarta-noite, mas não vai tanta gente como o culto da madrugada. Tem um culto de domingo à noite, mas não vai tanta gente como o culto da madrugada. O que me surpreendeu foi saber que o culto de madrugada lá acontece de domingo a domingo, e todos estão presentes. Os pastores estão presentes. O ministério de louvor está presente. A membresia presente. Senhoras, senhores, anciãos, casais, crianças. As crianças foi o que mais me surpreendeu. A gente está elaborando um vídeo, você há de ver, que no final ele chama as crianças à frente, elas sobem, se derramam, choram na presença de Deus. Aquilo é tão lindo. Eu filmei um pouco sobre isso, eu fiquei assim maravilhado, a consciência que aquelas crianças têm que estão diante de Deus. Fiquei maravilhado. No último dia, que era o dia da despedida, eu vi um casal de anfitriões que hospedou pastores brasileiros, ajoelhado, orando com 2 pastores. E interessante que eu contava isso por um pastor. Cheguei, pastor Antônio, ele é de São Paulo. Eu fiquei impressionado aqui. Ele disse: o que foi? Eu vi o casal de anfitrião orando com 2 pastores. Eles falavam em línguas estranhas, mais estranhas do que a língua que eles falam. E essas línguas estranhas eram as mesmas línguas que a gente ouve aqui, gente. Eu gostei tanto dessa experiência para poder contar para os meus alunos, principalmente os céticos. Eu vi. A fonética é um pouco diferente, porque eles falam como se estivesse brigando, né? E aí eu fiquei encantado com aquilo, né? Eu disse: meu Deus, o que é isso? Quando eu falei isso com o pastor Antônio, o pastor Sidney, era eu lá, era nós lá, éramos nós. Aí eu disse: era você? Era. E eu fiquei impressionado também que a gente comecei a falar em mistério, e o casal começou também a falar em mistério, e coisa surpreendente. E ele disse que em algum momento ele conseguiu entender o casal quando falava em coreano, dizendo: há um só Espírito, há uma só fé, há um só Senhor, há um só Deus. Coisas realmente surpreendentes. A única palavra que eu aprendi lá, Kamarrimidar.
Essa palavra eu aprendi que significa obrigado. Kamaremida. E sempre eles tinham, sabe, um cuidado, uma atenção de nos dar algo, demonstrar carinho. Uma igreja muito receptiva, calorosa. Eu, Kamaremida, me dá. E eles iam abençoando as nossas vidas. A outra palavra que não tem como esquecer é pali, que significa rápido, né? Mas foi muito bom, gente. A culinária, deixa essa questão para depois, né? Mas no último dia a gente acabou comendo pato cru. Bom, era o que tinha no cardápio. A Bíblia diz que temos que comer o que está sobre a mesa. E eles comem cachorro também, tá? Só não comemos porque era muito caro. Mas é cachorro criado em criatório, com ração, com todos os cuidados. Se tivesse, eu ia comer, gente. Primeiro dia eu estava meio assim, mas depois eu já estava... Comemos porco cru, carne de porco crua. E praticamente é tudo cru. Muitos legumes, apimentados, picantes, enfim. Experiência boa. Experiência boa. Vivi, posso dizer, o avivamento que eu sempre ouvi falar e foi maravilhoso e de alguma forma marcou a minha vida. Eu gostaria de compartilhar hoje, nessa manhã, sobre essa temática. O clamor da madrugada, porque eu vi um povo que realmente busca Deus pelas madrugadas. O culto lá começa às 5, termina às 5h30. São justamente meia hora de louvor, meia hora de palavra e meia hora de oração. Terminando, toda a igreja é convidada para o café da manhã. Toda a igreja, gente. 2.000 a 3.000 membros. E sempre quem paga o café da manhã é um casal. É uma igreja muito próspera. O salário mínimo lá, a moeda é rum, e o salário mínimo lá está em torno de R$2.000. Né? Então, eles vivem em condições difíceis. É você encontrar alguém que ganha um salário mínimo. Então, eles vivem muito bem. Vivem muito bem, é uma nação muito próspera. Mal você encontra. Na realidade, não encontrei mendigo nas ruas. O governo tem uma assistência muito boa e dar condições das pessoas. É o patriotismo, né, de se verem como uma família, que é o que falta, às vezes, no nosso país, que é tão rico, que é tão próspero. Mas eu fiquei impactado com a madrugada. Domingo a domingo, todos presentes, todos firmes, crianças, senhores, um fervor do Espírito, algo assim tremendo, algo maravilhoso. E eu comecei a refletir sobre a madrugada e gostaria de partilhar, e na medida que eu estivesse partilhando, vamos estar aqui falando de algumas experiências. Encontrei na Bíblia esse texto, Salmo 88, versículo 13, composto o Salmo pelos filhos de Corá, que diz: Eu, porém, Senhor, clamo a Ti, de madrugada minha oração chega à Tua presença. O salmista está dizendo que clama a Deus e que nas madrugadas a sua oração ela chega à presença do Altíssimo. O salmista está nos dizendo aqui que ele tem um compromisso com Deus nas madrugadas. Não é de hoje. Eu tenho percebido, em algumas ocasiões eu tenho compartilhado com a igreja, que a madrugada é um momento hábil, ideal, para o inimigo se manifestar. As coisas mais horrendas, terríveis, acontecem justamente durante a madrugada. E há algum tempo eu pensei que o problema era meia-noite, mas o horário mais aterrorizador são as 3 horas da madrugada. É como se as bruxas estivessem soltas. E isso é considerado no mundo da magia negra como uma versão às 3 horas da tarde, que foi o momento em que Cristo foi crucificado. Na realidade, foi o momento que Cristo morreu. E uma versão também à Santíssima Trindade. Muitas coisas ruins você pode perceber que ocorre justamente na madrugada, especificamente às 3 horas da madrugada. As trevas atuam nesse horário. E eu não sei se isso acontece contigo, mas várias vezes eu vi Deus me despertando na madrugada. E eu pensava que era insônia. Quão ingênuo fui, pensando que era insônia, quando na realidade Ele estava me buscando, me despertando, para que eu viesse o buscar. E se em algum momento você for acordado, assim, se despertar na madrugada, hoje mesmo aconteceu isso comigo, saiba que Deus está te chamando para orar. E não adianta tentar virar para um lado, contar carneirinho, cordeirozinho, não adianta.
Você não vai conseguir dormir a não ser que você busque ao Senhor. E se você não buscar, você vai ficar tão exausto que o dia vai se tornar tão improdutivo que você não cumpriu o chamado que Deus lhe fez. Então a madrugada é especial, sim, nós vamos ver um pouco sobre isso. E aqui nós vamos estar partilhando. Não sei se dá para ver, gente. Espero que sim. O que eu aprendi na Bíblia? Alguns encontros com Deus na madrugada. Citaremos alguns entre tantos exemplos, deixando muito bem claro. Alguns entre tantos exemplos. O que eu estou citando não são todos, são alguns que nós julgamos os mais especiais. Exemplo, Abraão. A Bíblia nos diz em Gênesis 19, versículo 27, que tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. O pai da fé, o patriarca, buscava Deus também na madrugada. Além de Abraão, nós encontramos aqui Jacó. Em Gênesis 28, versículo 18, nos diz: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, foi ao encontro de Deus, foi buscar a face de Deus, foi transpor o val de Jaboque para estar com Deus. Ainda, além de Abraão, de Jacó, de Moisés, temos Moisés. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte. Você vai ver que esses homens tinham compromisso com Deus, tinham encontros marcados com Deus, e praticamente o horário predileto deles era justamente na madrugada, e logo nós veremos o porquê disso. Há uma explicação coerente. E encontramos o maior exemplo de todos, o nosso Mestre Jesus. A Bíblia nos diz, em Marcos capítulo 1, versículo 35, tendo se levantado alto madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus orava em todo o tempo, mas você vai ver essa menção de Jesus buscando a face de Deus na madrugada. Se levantou, dá a entender que ele estava o quê? Dormindo, mas se levantou de madrugada, saiu para um lugar isolado, deserto, e ali orava. Os apóstolos, a Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo 5, versículo 21, de manhã bem cedo, entraram no templo. Então nós percebemos, existem tantos exemplos, na medida que eu pesquisava, eu disse, meu Deus, são muitos exemplos. Ana, ela obtém resposta das suas orações durante a madrugada. Uma mulher estéril, que clama a Deus na madrugada, e Deus a visita e concede a bênção de ser mãe e de fazer parte, né, dessa dádiva que é a maternidade. Então nós encontramos aí na Bíblia, de uma maneira muito explícita, alguns encontros de homens com Deus durante a madrugada. E você e eu, quais têm sido os nossos encontros com Deus na madrugada? Deus está sempre nos despertando na madrugada para que venhamos buscar. Eu já vou adiantar aqui o porquê da madrugada, sabe? Eu estive pensando muito sobre isso. O porquê da madrugada se torna especial. Sabe por quê? O telefone não toca, campainha não perturba, ninguém incomoda, não há distrações na madrugada, não há barulhos externos na madrugada. É um momento de solitude, é você e Deus, Deus e você. Não tem filho gritando, mamãe, papai. Não tem vizinho pedindo coisa emprestada para nunca devolver. Não tem. Madrugada é esse momento, né, pleno. Esse momento onde a gente vive essa solitude sem distrações. Isso é importante. E esses homens escolhem a madrugada justamente por isso, porque eles não querem interrupções. Estivemos na igreja David Yongshu, uma igreja de mais de 1 milhão de membros. Os cultos estão entre 15 a 20 mil membros sentados. Acontece 7 cultos ao domingo. Esse pastor construiu uma montanha, a igreja adquiriu uma montanha, é chamada Montanha da Oração. Fizemos vídeo lá, depois vocês vão ver, algo surpreendente. Mas eu ouvi há muito tempo uma história sobre esse pastor que eu achei, assim, extraordinário. Sério que o presidente da Coreia do Sul ligou para ele, ou melhor, ligou para a sua secretária, e sua secretária disse, ele não pode atender, ele está ocupado. Mas diga a ele que é o presidente, ele não pode atender.
porque ele está ocupado. E o que é que ele está fazendo? Com quem ele se encontra? Não, ele está em oração nesse momento. E quando ele está em oração, ele disse que não atende ninguém. Aí o presidente ficou encabulado, né? Depois que teve a oportunidade de falar com o reverendo David Young-Chu, disse: olha, eu liguei para a sua secretária e ela esnobou, dizendo que você estava ocupado, estava em oração. E o reverendo disse bem assim: ela estava certa. Quando eu estou em audiência com Deus, eu não tenho tempo para ninguém. Vi isso há muito tempo, né? Eu ouvi em algum lugar e nunca esqueci, já citei algumas vezes aqui. O compromisso de estar com Deus e dedicar a plenitude daquele tempo a Deus, sem interrupções, sem distrações. Você consegue entender? Então esses homens escolheram a madrugada com esse intuito, escolheram a madrugada com esse objetivo. Por gentileza, sonoplasta, apaga essa primeira luminária aqui que vai melhorar a projeção. Encontros com Deus na madrugada, mas também percebi que além de encontros, olha o que acontece na madrugada. Milagres de Deus na madrugada. Detalhe, estamos citando apenas alguns, entre tantos milagres. Primeiro que chamou minha atenção, o mar vermelho se abriu. Está escrito em Êxodo capítulo 14, versículo 21 a 28. E que momento isso aconteceu? Que momento? Na madrugada. Foi justamente na madrugada que Moisés clamou ao Senhor e Deus deu a direção: coloque sua vara, seu cajado sobre as águas se abrirão. E Deus abre o mar, mostra caminho sobre as águas, a partir do momento que nós clamamos ao seu nome, que buscamos a sua face. Então o mar se abriu. Outro milagre que aconteceu, as muralhas de Jericó sucumbiu, está escrito em Josué capítulo 6, versículo 15 e 20. Deus tinha dado ordem ao povo. Durante 7 dias, eles arrodeavam as muralhas de Jericó uma vez. Mas quando chegou o 7º dia, foi Deus que escolheu. E Deus escolheu uma madrugada. E nessa madrugada, no 7º dia, eles tinham que arrodear as muralhas 7 vezes. E na 7ª vez, eles tinham que tocar as trombetas. Na medida que tocaram as trombetas, as muralhas desmoronaram, sucumbiram. E eles já entraram naquele território como vencedores. É incrível um pouco da arqueologia daquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Nos explica aqui. Quando os soldados viram, os soldados de Jericó, uma multidão arrodeando 7 vezes, eles ficaram em prontidão, ficaram todos em cima do muro. E quando os muros vêm sucumbindo, aquelas rochas caem em cima deles. Então, quando eles entram, praticamente não há o que fazer, porque Deus já tinha feito tudo. Deus já tinha feito tudo. E é uma muralha, né? Existe ainda, como é que eu posso dizer, ruínas dessa muralha, que é de uma espessura enorme, é algo suntuoso, robusto. Aí Deus protegeu a nação de Israel, ao som do louvor, ao som da adoração, as muralhas sucumbiram durante a madrugada. Daniel foi liberto da cova dos leões. Justamente Daniel, está escrito em Daniel capítulo 6, versículo 19 e 23, onde o rei Nabucodonosor acorda logo cedo, antes do amanhecer, e vai à cova dos leões e pergunta: Daniel, você está vivo? O Senhor, seu Deus, ele salvou? E Daniel responde, imediatamente ele liberta Daniel e coloca os acusadores de Daniel na cova dos leões. Ou seja, além de libertar, honra Daniel através do juízo sobre aqueles que o perseguiam, sendo juízo sobre a vida daqueles que perseguiam. E nós percebemos mais esse milagre, né? Daniel sendo liberto durante a madrugada. E talvez, na verdade, com toda certeza, o maior milagre acontece justamente na madrugada. Que milagre é esse? A ressurreição de Cristo. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1, 6, vai nos mostrar que na madrugada, preste ao amanhecer, vai às Marias, no intuito de embalsamar o corpo de Cristo, e encontra a rocha removida. A rocha removida não foi removida para que Jesus pudesse sair,
mas para que os homens pudessem entrar e verificar que ele já não estava mais lá. E ao irem, ela ouve uma voz de um anjo dizendo: porque procura entre os mortos aquele que vive. E a ressurreição acontece justamente na madrugada. Incrível como Deus escolhe esse momento na madrugada do domingo, e Cristo ressurge dentre os mortos. Outro milagre: as prisões se romperam na madrugada. Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Quando deu meia-noite, Paulo e Silas começou a clamar, e clamava, e clamava, e clamava, e de repentemente, quando menos esperava, Deus enviou um terremoto. E esse terremoto rompeu com os grilhões, com as algemas, com as prisões, com as cadeias. Eles estavam totalmente libertos. E todos esses milagres aconteceram na madrugada. E aí a gente vai percebendo que a Bíblia está repleta de exemplos, de encontros de homens com Deus e de milagres de Deus para com esses homens a partir de momentos consagrados e dedicados na madrugada. Eu imagino que você, tanto quanto eu, se sente agora estimulado, né? Está já aguardando a próxima madrugada. E eu tenho certeza que quando você acordar de madrugada, né, seja para ir ao banheiro, seja para o que for, você vai lembrar que Deus está te despertando para que você venha orar. São tantos exemplos. Um que eu poderia citar que não está no slide é que Jó acordava todas as madrugadas, e todas as madrugadas ele sacrificava em favor dos seus filhos. Pais, vamos seguir esse exemplo. Se Deus te acordar na madrugada, estenda suas mãos sobre os seus filhos. E ali comece a orar por eles. Porque os dias são maus. Os tempos são difíceis. E os nossos filhos precisam dessa proteção. E ela só será possível através da nossa intercessão. Através do nosso clamor. Então, encontros e milagres da madrugada. E agora, chegamos onde queríamos. As pontuações das lições. Só 2 lições eu trago mesmo. Clamor da madrugada. Primeiro, a madrugada é ideal para buscar a Deus. Olha o que está escrito em Oséias capítulo 5, versículo 15. Irei e voltarei ao meu lugar. Isso é Deus falando. Até que se reconheçam culpados e busquem minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Olha só, Deus disse: agora eu vou me recolher, porque eu estou vendo que não existe espaço nem lugar para mim. Mas a angústia será tão grande que de madrugada eles vão me buscar. Você sabe que a ansiedade é a maior causa da insônia. E toda ansiedade é uma perturbação, é uma agonia, é uma aflição, é um desespero. A pessoa que está muito preocupada, ela não consegue dormir. Essa é uma verdade. Ela não consegue dormir. Então, olha o que Deus está nos dizendo. A madrugada, em outras palavras, é ideal para buscar a Deus. Lança sobre Ele as tuas aflições, as tuas ansiedades, os teus problemas, as tuas inquietações, e Ele ouvirá o teu clamor. E Deus permite que isso aconteça para que o povo venha buscar Ele. Que momento? Momento da madrugada. Eu acho que você já ouviu, assim como eu já ouvi várias vezes, pessoas dizendo que a madrugada é melhor porque a fila é menor. Alguém já ouviu falar isso aqui? A madrugada é melhor porque a fila é menor. Meus irmãos, olha, Deus não está preocupado com fila. Para Deus não existe fila pequena, não existe fila grande. Lembra da mulher que toca nas abas de sua veste? Havia uma multidão. Ele simplesmente, alguém me tocou. Deus não está preocupado com a fila. Deus está preocupado com o compromisso, com a intensidade. Deus está preocupado justamente com esse comprometimento, com essa dedicação, com essa entrega. E a madrugada é ideal para buscar a Deus. E mais uma vez torno a dizer, não há distrações, não há interrupções. A madrugada você e Deus, Deus e você. Amém? Então, uma outra verdade é que a madrugada é ideal para encontrar Deus. Olha o que está escrito em Provérbios 8, versículo 17. Eu amo os que me amam,
E os que de madrugada me buscam, me acharão. Tremendo, né, gente? Como Deus deu a dica aí. Deus já deixou a deixa aí. Quem bom entendedor já compreendeu tudo. Eu amo os que me amam. O que Deus está querendo dizer? Eu me comprometo com os que se comprometem comigo. Eu admiro muito, meus irmãos, essa questão quando Deus nos conscientiza da nossa responsabilidade. E algumas das suas promessas são condicionais. Vai perceber, se quiserdes e me buscardes, comereis o melhor da terra. Aí você vai perceber, vinde até mim e eu vos aliviarei. Você vai perceber que a Bíblia vai dizer, achegai-vos a mim e eu achegarei a vós outros. Você vai perceber, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar. Em todo tempo Deus nos conscientizando da nossa responsabilidade. Eu fico preocupado com a teologia doentia que enaltece a soberania de Deus, e isso eles não estão errados, mas o problema é que enaltece tanto a soberania de Deus que anula a nossa responsabilidade humana. Nos trata como marionetes, quando na realidade ainda existe um arbítrio, livre-arbítrio, onde Deus disse o seguinte ao seu povo. Eu acho isso lindo, está no Pentateuco. Coloco diante de vós o céu e a terra, a lua e as estrelas como minhas testemunhas. E coloquei o mal e o bem, a luz e as trevas. Escolhe, pois, o bem e a luz para que vivais. Deus nos dá a opção de escolha, e mais do que isso, Ele nos dá a sugestão. Ele não se contenta em somente nos dar a opção. É como se você chegasse para o seu filho e dissesse, olha, eu não posso te dar as duas coisas, elas são antagônicas, mas eu posso te oferecer, você quer qual? Aí antes dele escolher, você diz bem assim, olha, escolhe essa, vai ser melhor para você. Além de dar a opção de escolha, ele deu a sugestão para que a escolha não viesse a ser errada. Então, isso é conscientizando a responsabilidade que nós temos. E aqui o texto vai nos dizer, eu amo os que me amam. Deus está querendo dizer, eu me comprometo com os que se comprometem comigo. É isso que Deus está dizendo. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Amém? Não existe nada de fila. O que existe é a dedicação, a prontidão de estar com Deus, de se dedicar exclusivamente a Deus. Então, admito, confesso, fiquei maravilhado com a experiência que eu tive. Todos os dias que nós estávamos lá, era culto da madrugada. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos. Preciso ser muito coerente e para tecer determinado julgamento sobre algo, a gente tem que avaliar um todo. Faz parte da cultura daquele povo. Talvez o que aconteceu na Coreia do Sul em relação às madrugadas nunca aconteça no Brasil. O mover do Espírito e o avivamento pode sim, e devemos buscar na mesma intensidade. Mas o compromisso da madrugada talvez nunca aconteça. Porque eu comecei a observar e pensar e raciocinar e percebi que faz parte da disciplina daquele povo. Por sinal, um povo muito disciplinado. Ninguém sai antes da bênção pastoral. Fiquei impressionado com isso. E o pastor disse logo para os brasileiros, né? Só se vocês se levantarem, todo mundo vai pensar que vocês estão passando mal. Se você se levantar na igreja durante o culto, todo mundo vai olhar para você pensando que você está fazendo mal, porque isso é uma desonra. Para eles é tido como uma desonra. A gente teve muitos momentos de conversa. Sabe o que é que eu aprendi? O coreano não usa aliança. Eles não usam aliança. Isso aqui é desrespeito para eles. Aí eu perguntei à intérprete, eu observei isso, né? Inclusive foi o único que eu observei e fiz essa pergunta, né? Eu disse, olha, eu percebi que vocês não usam aliança. Nenhum pastor, ninguém usa aliança, ninguém. Ela disse, bem, isso é uma desonra para a gente, porque o maior compromisso é a palavra. Aí ela disse que quando veio morar no Brasil, ela se sentia incomodada quando as pessoas olhavam para a mão dela, era como se ela se sentisse assediada, violada. Eles não usam aliança, o compromisso com a palavra. As pessoas casam geralmente com o primeiro e o segundo namorado. Compromisso com a palavra. Eles prezam muito por isso. Quando dissemos que no Brasil alguns membros são dizimistas, outros não, eles ficaram horrorizados. Isso foi com várias conversas que nós tivemos. Porque na mentalidade deles, se você é salvo em Cristo, você participa de tudo que envolve o Evangelho.
É tanto que a igreja onde eu fiquei, as entradas dessa igreja, elas chegam a $1 milhão, gente. Aí o pastor no final disse: eu senti de Deus de dar uma moto para cada africano. Era 3 africanos, ele deu uma moto. Perguntamos a ele, de tão curioso que nós estávamos: por que você está fazendo isso? Qual o motivo? Aí ela interpretou, né, do brasileiro, do português para o coreano. Aí ele respondeu: não há motivo, não há interesse. Deus simplesmente ministrou meu coração para abençoar pastores. Eu trouxe vocês aqui para que o que esteja acontecendo aqui possa acontecer também onde vocês estão. É uma gratidão a Deus. Quem tem essa consciência de gratidão a Deus quer o quê? Transferir, né? No final ele disse isso: passem adiante. Dessa forma o reino prospera, dessa forma o reino cresce. Então ninguém se levanta para ir ao banheiro, para ir beber água ou coisa do tipo. Eles são realmente disciplinados. É incrível, isso aqui me deixou maravilhado. E o que me deixou mais maravilhado realmente era esse compromisso que eles tinham na madrugada. E voltando a esse aspecto, faz parte da cultura do povo, porque eles não têm hábitos noturnos. 9 horas da noite está todo mundo dormindo lá. Não tem hábitos noturnos. O frio é terrível, que minha garganta travou. Pegamos 3 a 5 abaixo de zero, fui parar no hospital. Eu e mais 2 colegas fomos ao hospital. E muito frio, então eles não têm hábitos noturnos. E o que eu percebi em relação à cultura é que os casamentos são realizados à tarde, não é à noite. Por exemplo, muitos não estão aqui hoje porque estavam no casamento ontem. E o casamento foi até que hora ontem? 2h30 também. O que eu estou querendo dizer? Consegue entender que há uma realidade totalmente diferente de uma nação para outra? Nós somos um país tropical, né? E um país quente, então as pessoas ficam até mais tarde, não tem problema. Agora lá você não tem como passar de 9 horas. Então é uma questão cultural deles. É uma questão cultural e você tem que ter esse discernimento. Porque muitas igrejas em Paulo Afonso, ou melhor, no Brasil, frustraram, porque queria trazer essa metodologia da Coreia. A Coreia todo dia e forçava e pressionava os membros. Tem igreja que vive isso, louvado seja Deus. Mas o princípio é orar. A estratégia que eles usam é a madrugada. A estratégia pode ser mudada. O princípio, não. Os irmãos estão entendendo? O mais importante aqui é o princípio. Agora, eu estou trazendo esse estudo, essa palavra, porque eu considero a madrugada especial. Mais especial que a manhã, do que a tarde, do que a noite. E por quê, pastor? Justamente por tudo que eu tenho dito. Não há interrupções, não há distrações. E o que há é um comprometimento maior de buscar a Deus, que envolve um certo sacrifício. Não é verdade? Eu tenho até medo de falar essa palavra sacrifício, para que ninguém me interprete como se eu estivesse fazendo barganha com Deus. Mas envolve um sacrifício porque você vai renunciar ao seu sono. E tem gente que acorda mal-humorado, né? Tem gente que odeia acordar. Então você vai renunciar o seu sono, vai renunciar o seu repouso, que é sagrado. Então você vai sacrificar. Mas contudo você está deixando uma mensagem no reino espiritual. O que é mais importante para a sua vida? É justamente estar com Deus. Não é por esse motivo o jejum? Qual o motivo do jejum? Jejum não é dieta. Mas qual o motivo do jejum? Porque Deus pede o jejum? É justamente que nós estamos declarando que a nossa vida espiritual é muito mais importante do que a nossa vida física, do que as nossas necessidades fisiológicas. Então, esse é o objetivo do jejum. Da mesma forma, a oração da madrugada, essa busca da madrugada, ela vem nos dizer que esse momento de sacrifício é que Deus é mais importante em nossas vidas. Fui de fato impactado e percebo o quanto a madrugada fez parte da história bíblica. A madrugada é ideal para buscar a Deus, a madrugada é ideal para encontrar a Deus. Gostaria de concluir o nosso raciocínio e nossa experiência, nosso testemunho de experiência com a madrugada dizendo:
dizendo o seguinte: não encontramos na Bíblia uma ordem específica sobre lugar. Vamos meditar um pouco aqui? Não encontramos na Bíblia uma ordem específica sobre o lugar. Alguns dizem que orar no monte é mais forte, é mais poderoso, é mais especial, é mais importante. Nada disso. Tem outros que dizem: eu prefiro um monte de colchão, um monte de lençol, um monte de travesseiro. Nada disso. Então, não há ordem na Bíblia do lugar. O monte sempre foi um lugar predileto dos personagens bíblicos. Por quê? Quem já teve experiência de subir o monte aqui para orar? É boa a experiência, gente. Você se sente um pouco mais próximo de Deus. Né? Você se sente. Não é que você está mais próximo, é que você se sente, tem essa sensação. E eu lhe diria mais, existe uma questão de contemplação. A contemplação, ela é fundamental. Onde nós admiramos a criação e dessa forma nós reconhecemos que por trás de tudo há um Criador. Amém? Nós tivemos um estudo uma vez nessa igreja falando sobre contemplação. É importante você parar. O sábado, o sabá, o descanso era para isso. É que o pessoal tivesse um dia de repouso e começar a olhar para o céu, para a terra, para a natureza, para a família, para si mesmo, e começar a se admirar. Qual foi a última vez que você olhou para o céu e começou a admirar o firmamento que anuncia as obras feitas pelo seu poder? A iluminação da cidade agitada, ela rouba essa sensibilidade. É ou não é? É por isso que no retiro espiritual nós temos essa maior facilidade de se entregar. Mas você anda à noite, praticamente você não vê as estrelas, você não vê a lua, você não admira, mas no retiro você para. Eu creio que os irmãos estão em sintonia comigo. Você para e começa a olhar. Eu faço isso. Às vezes eu saio no retiro para um lugar isolado e começo a olhar: Deus, tu és tão lindo. E ali a gente vive esse momento de contemplação. Então o monte, não existe um lugar específico. Não existe lugar específico. Caverna, monte, não. Não existe ordem sobre o lugar. Também não existe ordem sobre horários. Existem igrejas que adotaram metodologia de horário. Ou seja, cada membro tem que orar no mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora. Baseado no que Jesus disse, Jesus não estabeleceu como ordem. Jesus apenas chegou a externizar um desabafo, onde ele disse bem assim: nem sequer 1 hora vocês conseguem orar comigo? Então não existe tempo de oração, e vale lembrar e ressaltar as palavras de Moody, que diziam o seguinte na oração: mais vale coração sem palavras do que palavras sem coração. Conseguiu entender? Mais vale na oração um coração sem palavras do que palavras sem coração. Quantas vezes eu me ajoelhei e não tinha o que dizer, não sabia o que dizer, e ali você só faz sussurrar, gemer, chorar, na certeza que Deus está interpretando através do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, o clamor da sua alma. E a Bíblia diz: não sabeis orar como convém, nem eu nem você, ninguém aqui sabe orar. Todavia, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não se trata de horário, também não se trata de tempo, manhã, tarde, noite, madrugada. Não é o que é mais importante, a oração da madrugada é a mais poderosa. Eu considero especial e apresentei os motivos pelas quais considero especial. Todavia, é bom deixar bem claro que não significa que Deus só vai ouvir o clamor da madrugada. Não. Deus está disposto a ouvir o clamor desde que venha de fato do coração. Posição: há quem diga que Deus só ouve o clamor daquele que está ajoelhado. Imagine você em alto mar, diante de um naufrágio, um tubarão vindo em sua direção. Como é que você vai se ajoelhar, meu irmão? Não tem como. Você está lá boiando, e boiando você pode clamar. Foi o que Jonas fez. Clamou e Deus enviou providência, né? Então não existe uma posição definida. Não existe uma posição específica. O ladrão na cruz, ele estava ajoelhado? Não, né? Mas quando ele olha para Jesus, ele diz: lembra-te de mim. E Jesus inaugura os céus com um pecador. Isso é graça. Não se explica. Não se explica.
formas de orações, é que existe alguns que estabelecem umas formas de oração. Eu já vi pessoas dizer bem assim, olha, a oração tem que ser em nome de Jesus, na autoridade do Pai, no poder do Espírito Santo. Aí você só pode orar em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo e no poder do Pai. Mas você vai olhar homens orando ao Espírito Santo, orando a Jesus, orando a Deus. Então não existe aqui formas específicas da oração. Um outro detalhe, a única ordem é sobre uma vida constante e ininterrupta de oração. O que é que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17? Vamos repetir todos juntos? Aqui é uma ordem. Orai sem cessar. Ele diz lugar, ele diz horários, diz tempos, posição, formas. Orai sem cessar. Constante e ininterrupta. Você pode lavar louça em oração, você pode dirigir em oração. Você pode viver uma vida plena e total de oração. Amém, irmãos? E aqui eu concluo dizendo o seguinte, a oração da madrugada é especial pelos exemplos que encontramos e pela experiência que precisamos viver. Eu me recordo, quando há 17 anos, eu chegava das ruas, bêbado, completamente, ébrio, e quando eu ia para o meu quarto, eu ouvia o clamor da minha mãe na madrugada, e sussurros. Às vezes eu deitava na cama e começava a chorar, dizendo, meu Deus, eu sou um traste, que desgosto eu estou dando para minha mãe. Teve um dia que meu irmão mais novo teve que me dar banho, que eu cheguei em casa tão bêbado. Nesse dia, o irmão Lourival estava comigo. Eu apaguei, Eu não sabia onde estava. Já aconteceu comigo de estar bebendo aqui em Paulo Afonso, na minha cidade, e acordar em Aracaju. Acordar numa casa no Centenário que eu nem sabia quem era. Coisa terrível. Apagava. Aí os meninos vieram me deixar em casa, eu não lembrava mais de nada. E meu irmão teve que me dar um banho, minha mãe muito decepcionada. Escuta o que eu estou dizendo, a oração de madrugada é especial pelos exemplos que encontramos. Exemplos que encontramos não só na Bíblia, mas exemplos de pessoas que nos estimulam, que estão buscando a Deus na madrugada. Minha mãe era um desses exemplos e marcou a minha infância, ou minha juventude. Quando eu chegava nesse estado, eu sabia que alguém estava clamando por mim. Um outro exemplo que eu posso dizer é a irmã Rosália, a irmã Zenide. Pelas manhãs elas estavam aqui, aqui está a Rosália e Zenide, de 5 às 6h30, 5 às 6h30, 5 às 6h30. É um ministério que não tem holofotes, é um ministério que não tem créditos, prestígios. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olha bem, Jesus está lá ao lado de Deus, assentado, no mais alto e sublime trono, à destra de Deus Pai. E o que é que ele está fazendo? Ele está pregando? Qual o ministério que ele exerce? Ele está louvando? Qual o ministério que ele exerce? Ele está tocando? Ele está ensinando? Qual o ministério que ele exerce? Ele está lá, mas ele está exercendo o ministério. Que ministério é esse? Intercessão. Por isso quem vive esse ministério da intercessão na terra se identifica com Cristo nos céus. É tão forte esse ministério. Se eu chegar na glória e encontrar essas irmãs com um galardão maior do que o meu, eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar. Mas um dia teve um pastor que estava orando e Deus disse bem assim, olha, o que está salvando a igreja não são os teus sermões, não é o ministério de louvor na tua igreja, apesar de que são lindos e cantam maravilhosamente. Ele disse, Senhor, e quem é? E Deus mostrou a ele uma irmãzinha que estava todas as madrugadas orando pela igreja. Eu lembro que quem contou essa história foi a irmã Rose, né? A esposa do evangelista Cláudio, a missionária Rose, que congregaram conosco hoje estão em Aracaju. Ela contou essa história, eu nunca esqueci.
Ou seja, quem sustentava a igreja era justamente a irmãzinha que estava nas madrugadas clamando, pela igreja, clamando por aquele ministério. Então a oração da madrugada é especial pelos exemplos que encontramos. E agora, pela experiência que precisamos viver. Eu quero encerrar te convidando, ou tentando de alguma forma te estimular, a partir de hoje, procurar viver essa experiência na madrugada. Acordar na madrugada, entender que Deus está te chamando, você ir ao encontro de Deus. Não interpretar como insônia, como inquietude, como ansiedade ou coisa do tipo. Deixa de tomar Lexotan, Diazepam, Dramin e vai buscar a Deus nas madrugadas. Deixa de buscar tomar remédio para dormir. Vai buscar a Deus na madrugada. Amém? Porque o bom sono vem de Deus. E a Bíblia diz que Ele nos dá esse repouso. Em paz deitarei, em paz dormirei, porque Tu estás comigo. Não é porque o remédio está comigo, não é porque a droga está comigo, mas é porque Tu estás comigo. Se Deus te chamar na madrugada, obedeça, irmão, e viva suas experiências na madrugada. Eu cheguei muito impactado, e eu sei que a cultura é diferente, mas eu sei que aqui a gente pode fazer algo. A gente pode fazer algo. E eu estou querendo, e peço ajuda aos meus irmãos, aos ministérios de louvores da igreja, à sonoplastia da igreja. Se a gente não pode fazer domingo a domingo, que a gente venha dedicar um dia na semana para fazermos. E se as irmãs da intercessão, Rosália e Zenide, quiser continuar, amém. Eu sei que elas deram tempo. Mas um dia, com toda a estrutura, louvor, sonoplastia, projeção, e a gente já vinha arrumado aqui, sabe? 5 horas, 5h30 louvor, 5h30 às 6 horas uma palavra, 6 horas às 6h30 clamor, e a gente sair para trabalhar, sair renovado, viver um dia produtivo, uma semana produtiva, porque os primeiros dias, ou melhor, as primeiras horas do nosso dia nós dedicamos em consagração ao nosso Deus. Então esteja orando, não sabemos quando isso vai começar, mas uma vez a semana. E o dia que eu senti de Deus, que é o dia mais difícil para mim, é a segunda-feira. Eu disse, é esse mesmo, Senhor. Até mesmo porque a gente não sabe o que vem na semana. Mas se toda segunda-feira a gente começar abrindo as portas para Deus, abrindo as portas para os céus, com certeza não haverá porta que venha se travar diante de nós. Ele há de abrir caminho, Ele há de desmoronar as muralhas, assim como fez em favor do povo que sempre clamou o seu nome nas madrugadas. Às segundas-feiras. Amém? Esteja orando. Às segundas-feiras, início da semana. E vamos viver, quem sabe, terminando aqui, a gente vai ter um chá, ter um café, porque, gente, eu achei incrível, sabe, Rosália e Zenide? Quando eles acabam, já tem um café da manhã pronto. Eu não perguntei sobre isso, mas se tem um café pronto, alguém acordou um pouco mais cedo e foi lá cozinhar para eles. Não é incrível? Então vamos colocar isso nas mãos de Deus. E quem sabe, né, irmã Juraci, o mover de Deus acontece de uma forma tão extraordinária que haja necessidade de ir para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo. Está nas mãos de Deus. E nós estamos aqui em prontidão para viver em obediência. Mas, gente, não sabemos quando vai começar. Mas tenho esse desejo, nas segundas-feiras, fazer um culto normal, como qualquer outro culto. E assim, nos dedicarmos a Deus. Amém, Omena? Conto contigo. Amém, líderes de louvor? Vamos lá. Vamos fazer a escala aí já para segunda-feira de manhã.
Ok? Eu vim de carona com o pastor Manfred, da Nova Aliança, o irmão dele, que é o jovem Gessé, foi pegar ele no aeroporto e a gente veio direto. Aí ele vinha contando a história, né? Olha, lá é domingo a domingo. Aí o irmão dele, que é o Gessé, disse: mas tu não vai inventar de fazer isso aqui, não. Mas tu não vai inventar de fazer isso aqui, não, né? Já ficou assustado, né? Então, vamos dar passos firmes, né? Passos curtos, porém firmes. Pastor Manfred pretende fazer uma semana ao mês a oração da madrugada. Foi a direção que ele sentiu de Deus, e que Deus abençoe a Nova Aliança, e que Deus abençoe a sua vida. Mas a direção que eu tenho é de fazer na segunda-feira. E tem um amigo que faz isso em Camaçari. Vanessa, lembra? Pastor Roberto de Camaçari, ele faz isso. Às segundas-feiras, a igreja se reúne, toda segunda tem uma ceia, sabe? Que não é a Santa Ceia, mas uma ceia de comunhão. Amém, meus amados? E que em nome de Jesus venhamos viver a experiência do clamor da madrugada. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.